ansiedade, tem vários tipos de ansiedade, né? Tem vários quesitos. Nós vamos falar pouca coisa sobre 2 pontos, né? Sobre a ansiedade. Mas, assim, em específico, uma ansiedade que é mais clínica, uma ansiedade que é mais questão da parte corporal, da pessoa física, né? E também a ansiedade que também tem na questão espiritual. Veja bem, uma pesquisa que eu estava fazendo essa semana, e alguém muito importante fez uma pesquisa em 2016, nós estamos em 2021, né? São 5 anos aí. Em 2016, essa pesquisa já registrava de 5 a 10% da população brasileira já estava passando por crise de ansiedade. Nossa, olha só. E aí nós perguntamos, agora em 2021, meia pandemia, 1 ano de pandemia já, como que será que está? Será que esses números já não são um pouco mais expressivos ainda? Como que está os seus dias hoje? Como que está a sua vida, assim, não somente espiritual, que é importantíssima, mas também a sua mente. Como que está a sua saúde mental? Né? Exatamente. Porque a saúde mental, ela é muito importante, né? Às vezes se fala assim, não tem que se importar com as coisas, deixar para lá. Não, tudo é importante, nada acontece por acaso. A gente tem que cuidar da nossa mente também. Da área que entra a parte psíquica, né, do nosso psicológico e tal. Por exemplo, às vezes se entende que ansiedade e estresse é a mesma coisa. E elas não são. Estresse é uma coisa, ansiedade é outra. Né? O estresse é um mecanismo de defesa que gera na gente, que está na gente. Né? Um mecanismo de defesa contra um agente agressor, um agente interno agressor. Né? Um estresse ele pode estar envolvido, por exemplo, com uma dificuldade até de lidar com uma pessoa. Digamos, um chefe, um patrão. Às vezes eu tenho dificuldade de lidar com o meu superior, com o meu chefe, com o patrão, e isso me estressa. Entende? O estresse, então, é um mecanismo de defesa que está dentro de nós. Já a ansiedade é um resultado de conflito. Conflito interior, pode ser? Isso, conflito entre interior de coisas assim, posições opostas, internas. É um conflito, ou seja, há um desejo de censura para quem passa e sofre ansiedade. Como assim, pastor? Um desejo de censura. É importante a gente falar alguma coisa sobre isso. Por quê? Porque a ansiedade, geralmente, as pessoas não conhecem o que é realmente a ansiedade. Talvez a gente fale, né, eu sou ansioso, eu já fui ansioso, né, a pessoa fulano é ansioso, talvez seja, mas nem sempre é assertivo o que realmente a pessoa está passando. Às vezes a pessoa pode estar até estressada, mas ela não está ansiosa, e vice-versa, né, às vezes se confunde. Mas aí o que acontece? O que é, então, uma ansiedade, né? Para você conseguir entender a questão da ansiedade, é preciso ter um aprofundamento na área e ter uma boa interpretação e uma clareza profunda do entendimento sobre o inconsciente. A gente entender a ansiedade, a gente precisa entender um pouco o que significa um inconsciente da gente. Todos nós temos um inconsciente. Né? Não é nada do que a gente vê, do que a gente pensa. Por quê? Porque a ansiedade, a gente pode estar sentindo, mas a gente não vê ela. Não tem como você ver. Não tem como você ver a ansiedade, né? E aí, muitas vezes, logo nós vamos falar um pouco sobre um texto bíblico, sobre os discípulos, que eles passaram por um momento de ansiedade, vai ser muito bom. Por isso, não saia daí, galera, é muito bom mesmo. Isso aí, né? Vai compartilhando também, né? Isso, para a gente entender que a ansiedade, né? Crente pode estar com ansiedade e além percebe que esteja. Pessoas que já andam com Deus há um tempo podem estar tendo uma vida ansiosa e não sabe. Ou talvez sabe, mas não prefere não falar, não prefere não tratar, prefere não cuidar. Por quê? Porque a ansiedade, às vezes, é uma questão da confiança em Deus, que nós vamos falar daqui a pouco também, que é uma ansiedade que é facilmente extraída, né? Mas tem a ansiedade que talvez é física, né? Corporal. E essa precisa de cuidados e cuidados adequados. Precisa lidar com isso, né? Nós temos que ter esse entendimento, né? Por exemplo, uma causa da ansiedade hoje. Uma causa da ansiedade hoje, por exemplo, pode ser a questão da síndrome do pânico. Isso pode acontecer, por exemplo, uma pessoa ela é normal, é tranquila, sempre bem, de repente, assim, de uma hora para outra, ela cai uma ansiedade sobre ela, pega ela de um jeito e que ela pode até parar no hospital. Sabe? Por quê? Porque essa questão desse conflito. O que é um síndrome do pânico? É, por exemplo, uma pessoa que está vendo raios no céu azul. Realmente. Sabe? Raios no céu azul. Isso é uma das evidências, né, da síndrome do pânico. Né? Ver coisas assim desastrosas, não conseguir ver nenhuma esperança, não conseguir ver nenhuma vida, não conseguir ver nada de bom. Entende? Ser tomado pelo pânico. Isso, a ansiedade traz isso para as pessoas, né? E a causa dela, o que tem? Ela não se localiza na maioria das vezes. Como acabei de falar agora há pouco. A ansiedade, você não consegue localizar onde ela está. Por exemplo, como uma dor, um machucado.
Você machuca a perna, você sabe que é na perna, a ferida está lá, externa, né? Você vê. Você consegue, né? Tratar. Exatamente. Ou, por exemplo, a questão do medo, né? Eu tenho medo da noite. Ou eu tenho medo, por exemplo, eu tenho medo do André. Coisa que não existe, é claro, né? Mas Opa, o que é isso? Por exemplo, eu tenho medo do André. Então, o medo eu consigo identificar. Certo. A ansiedade, não. A ansiedade, eu não consigo localizar ela. Entende? A ansiedade é você estar sofrendo por algo que ainda não aconteceu, geralmente, na maioria das vezes. Por exemplo, na área da psicanálise, né, ela sempre trabalha como um conflito, é um conflito interno. É um conflito que tem. Um conflito você não consegue visualizar ele, mas você sabe que tem, sabe que existe. Né? Então, trabalha nessa questão do conflito. Mas por que conflito? Porque a pessoa... Por que a psicanálise trabalha nessa área da questão do conflito? Por quê? Porque não tem razão pelo que a pessoa está passando. Não tem razão dela ficar do jeito que ela está. Não tem razão dela estar passando por um momento de pânico. É um conflito que ela tem. Uhum. Né? É um conflito interno, então, que a pessoa tem. Isso aí E aí tem casos, né? Casos mais suaves e mais brandos e casos mais sérios, né? Quando é casos mais, assim, psíquicos, mais psicológicos, né? Mais psicóticos, que é a questão, assim, mais clínica, né? Ela é um pouco mais séria. Mas o que muita gente está sendo apegado, tem chegado até eles e tem dominado talvez a vida de algumas pessoas, as ansiedades mais comuns que a gente tem durante os dias, né? O que a gente enfrenta. E nessa pandemia, então, nem se fala, né? Porque a pessoa que tem ansiedade, ela é censurada. Como assim censurada? Não estou falando de parte exterior apenas. Mas a pessoa, ela que tem ansiedade, ela é censurada. Ou seja, é uma censura severa que tem atrás dela. Como assim? Como que tem essa censura? Eu vou dar um exemplo aqui para ficar mais claro, né? Uma pessoa que está passando por uma censura da ansiedade. Por exemplo, o ser humano, ele precisa ser reconhecido e amado. Certo. O ser humano precisa ser reconhecido e amado. Isso aí é fundamental. Mas para isso acontecer, para que o ser humano seja reconhecido e amado, ele sempre vai estar na questão da censura do quê? Sempre querendo fazer o desejo do outro. Sempre ela se preocupa com o desejo do outro. Isso gera uma ansiedade. Né? Ou seja, assim, ela se faz uma pergunta. Né? O que o outro quer que eu faça? Né? Lacan já escrevia assim, o que é o desejo? O desejo é o desejo do outro. O desejo é o desejo do outro, ou seja, é o que o desejo do outro quer que importa. Ou seja, o ser humano, então, ele fica perguntando o que o outro quer de mim. Uhum. Aí gera uma ansiedade. Por quê? Essa é a censura. Porque eu estou preocupado sempre com o que o outro quer. E aí, imagina, fazendo essa pergunta, o que já não vem na mente da pessoa que está passando por ansiedade? O que o outro quer que eu faça? Por isso que é bem comum ter ansiedade no casamento, entre o casal, ter ansiedade na família, porque às vezes por ter esse vínculo, por ter essa aproximação pessoal, né, de querer sempre estar pensando o que o outro quer que eu faça. E às vezes o outro não está pensando em nada, mas quem está sofrendo ansiedade, ele está tão ansioso, assim, mas o que eu preciso fazer? Que é aquela coisa assim, o que é que fulano está achando? Sabe? Vive ansioso. Uma insegurança completa. Né? Então, a ansiedade, assim, se a gente começar a aprofundar um pouquinho, ver como que ela está, assim, muito, muito viva no nosso meio, da convivência humana. Né? Só que, às vezes, não é falado, às vezes não é tratado, às vezes não é cuidado, né? Então, ou seja, uma pessoa que está passando pela ansiedade, ele fica ansioso, uma pessoa fica ansiosa para preencher um lugar que ela acha que está vazio. Uhum. Sabe? Essa ansiedade, assim. Então, acha que é aquele lugar que está vazio e ela acha que ela precisa preencher para o outro. No pensamento da pessoa ansiosa, assim, eu preciso fazer algo nesse lugar que está vazio porque ela está achando que a outra pessoa está achando que está vazio. Às vezes, a gente não consegue lidar com a nossa ansiedade. A gente não consegue e a gente precisa de uma ajuda profissional. Os profissionais estão aí para nos ajudar. Também são uma ferramenta que Deus deu para nós. Claro. Né? Então, é muito importante. O que a Karine falou tem muito sentido, sim. Você perde a confiança. Depois nós vamos falar um pouco sobre confiança com Deus, né? Vou responder essa pela metade, então, né? Mas a confiança em si mesma. Por que a pessoa perdeu essa confiança? No que ela está pensando? O que está gerando isso, entende? E a ansiedade vai crescendo. Vai crescendo dia após dia. Aí, por exemplo, algumas manifestações de ansiedade. Como que ela se manifesta? Como que a gente pode perceber que talvez eu esteja sendo uma pessoa ansiosa?
geralmente, não é em todos os casos, mas em muitos casos, a pessoa começa a suar as mãos, sabe? Suar as mãos, estar inquieto, não para de jeito nenhum, né? Como, por exemplo, possibilita em perder um emprego. A pessoa, às vezes, não vai nem ser despedida, mas se tem lá, tá numa firma onde tem vários funcionários, e daí lá eles disseram, este mês vai sair 5. A pessoa que está sofrendo ansiedade, ela já nem dorme mais, ela já não para nem sentada mais, ela só fica caminhando para cá e para lá, e pensando, se desesperando, já pensando, se eu perder um emprego, vai me faltar isso, vai me faltar aquilo, fulano, eu preciso disso, eu preciso daquilo, entende? A ansiedade toma conta, né? Então, acaba exteriorizando em umas coisas físicas também, né? Então, é muito importante a gente cuidar esses detalhes, né? Por exemplo, uma pessoa ansiosa, ela passa por um momento de inquietação. Talvez você já viram, ou talvez alguém já foi assim. É uma pessoa que ela fica caminhando de um lado para o outro, sabe? Pode ser no mesmo ambiente, por exemplo, digamos, numa sala. Ela fica caminhando de um lado para o outro. Ela está inquieta, fica caminhando de um lado para o outro, sem propósito nenhum, só fica caminhando de um lado para o outro. Por quê? Porque para reagir à ansiedade, eu preciso me movimentar. Isso é uma questão da nossa mente. Eu preciso me movimentar. Por quê? Porque quando eu precisar, e se eu não conseguir me movimentar, como vai ser? Entende? É aquela ansiedade assim, de estar sofrendo com muita antecipação também. Uhum. E totalmente capacitado em todas as cidades para passar uma orientação bem legal e que pode ajudar na questão física, questão que não estou falando ainda da questão espiritual, logo nós vamos falar numa questão espiritual. Sim. Né? Porque talvez vai ficar uma pergunta para você, mas Jesus não liberta tudo? Jesus não é libertador? Sim, Jesus é libertador. Jesus é completo em tudo. Uhum. Mas percebe que na nossa vida é a gente que traz ansiedade para a gente. Essa questão ansiedade de mais questão da mente, né? Corporal, física e tudo mais. A ansiedade, ela também pode dar o quê? Falta de ar. E agora na pandemia a gente sabe que é muito perigoso. Uhum. Falta de ar, né? É um sintoma de ansiedade. De ansiedade. Falta de ar, até ataque cardíaco com frequência, sabe? Aquela aceleração, aquela diminuição do batimento cardíaco. Né? Tem tantas coisas assim que a ansiedade pode estar gerando isso nas nossas vidas, né? Pode estar gerando isso. E para tudo isso, também tem cura para tudo isso, né? Tem um cuidado, tem um alinhamento para tudo isso, né? Então, para encerrar esse ponto, a questão assim, mas eu posso usar, então eu vou usar uma medicação, né? Usar remédios, por exemplo. Gente, jamais falando aqui contra remédio e contra medicação. Mas uma coisa, eu gosto de refletir muito na questão da psicanálise, o remédio, ele não muda a vida de ninguém. Tá? Quem usa, respeite, se precisa, é recomendado por um profissional, tudo certo, tá? Mas o medicamento, o remédio, ele não muda a vida de ninguém. O remédio, o medicamento, quando eu preciso tomar o medicamento, por que fala medicamento? Porque às vezes a gente só quer tomar um medicamento, mas não quer cuidar da nossa ansiedade. Não quer reconhecer que é uma pessoa ansiosa. Então ela toma um medicamento. Então o medicamento vai fazer o quê? Vai trabalhar o quê? Os sintomas. Então é esse cuidado, né? Pessoa que está sofrendo por ansiedade. Se um dia alguém aí sofrer com ansiedade, passar por esse momento de ansiedade, né? Ter esse norte de saber que tipo de ansiedade que é. É uma ansiedade que você consegue se livrar dela sozinho, com outra forma de vida, outra forma de pensamento. Se é uma ansiedade na questão bíblica, que o Senhor limpa e tudo, ou se é uma ansiedade mais assim, mais psíquica, né? Então, se for isso, nesse quesito, procure ajuda, procure um profissional. Você que toma medicamento para isso, não estou dizendo que você tem que tirar, não sou médico, não é ninguém para dizer o que você tem que fazer, mas assim, não fique apenas dependente do medicamento, não fique apenas dependente do remédio, né? Uhum. Procure conseguir exteriorizar essa questão e trabalhar essa ansiedade, que para isso também tem cura, tranquilamente, não é tão difícil como a gente pensa, né? Veja bem, Deus usa Lucas, um médico, né? Um médico que trabalha na questão mais da ciência, mais do humano, mais do toque, né? Para curar pessoas e cuidar pessoas, mas para escrever Atos dos Apóstolos, que era coisa sobrenatural. Sobrenatural. Era umas loucuras. Era gente falando assim, em nome de Jesus você vai levantar e vai andar. Em nome de Jesus você vai começar a enxergar. E as coisas aconteciam, os milagres aconteciam. Para você ver como que Deus usa tudo e usa todas as circunstâncias e todas as pessoas. Então ele usa um médico que tem a ciência na mão, o conhecimento para cuidar de enfermidades, mas ao mesmo tempo que ele cuida de enfermidades, ele vê também, ele escreve de coisas sobrenaturais. Isso aí é maravilhoso. Gente, eu gostaria de compartilhar um texto com vocês também sobre uma questão de medo, ansiedade, ansioso. Marcos capítulo 4, versículo 35 a 41. É um texto conhecido já, é onde é que fala lá sobre
onde que Jesus acalma a tempestade. Lembra? Os discípulos estavam no barco, e veio uma tempestade. Eu vou ler o texto, um pouco os versículos, e aí eu quero falar um pouco sobre isso também, nessa questão da ansiedade do tempo que a gente tem, falando ali a ansiedade versus, né, a questão assim da confiança em Deus. Amém. Marcos, capítulo 4, versículo 35, diz assim, vou ler na tradução NVI. Naquele dia ao anoitecer, disse ele a seus discípulos, olha essa frase de Jesus, vamos para o outro lado. Jesus falou isso para os discípulos. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava, outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este ia se enchendo de água. Jesus estava na popa, ou seja, bem na ponta lá, né? Dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram, mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar, aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos, por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Né? E, gente, esse texto aqui para a questão de ansiedade, medo, ansioso, é fantástico. Verdade. Eles entram no barco, Jesus fala assim, vamos para o outro lado. Jesus falou, está mandado, né? E Jesus vai dormir. Aí levanta o temporal e o vento, né? Imagine que nós também ficaríamos com medo, talvez até mais do que eles ficaram. Mas a pergunta é, mas por que eles ficaram com medo? Se Jesus disse que eles vão para o outro lado. Se Jesus disse que eles vão para o outro lado, o que tinha que acontecer? Eles teriam que acreditar e crer que eles iriam para o outro lado. Verdade. Aí é que entra a questão da ansiedade, do medo que os discípulos passaram. Jesus estava dormindo. O que aconteceu? Eles viram que eles vendaval, começou a balançar o barco, começou a ficar tenso. A ansiedade tomou conta deles. Verdade. Porque eles pensaram, nós vamos morrer. Nós vamos morrer. E puxa, véu daqui como é que é? A vela, né? Rema daqui, de lá, e não dá jeito. Então, eles foram tomados por um momento de um grande temor. Quando Jesus está falando assim, ainda vocês não têm fé, ele não está se referindo na questão de fé, de crer. Porque se eles não tivessem fé, eles não iam acordar Jesus. Uhum. Sim. Né? Então eles tinham fé. Mas o que Jesus estava dizendo, vocês, por acaso vocês não têm fé? Ele está se referindo das palavras que ele disse. Vamos para o outro lado. Ele está dizendo assim, vocês ainda não têm fé em quem eu sou. Uhum. Vocês ainda não têm fé, vocês ainda não acreditam que eu sou o Filho de Deus. É nesse que Jesus está falando assim, vocês ainda não têm fé. É nesse quesito de acreditar que Jesus, o que ele falou, vamos para o outro lado. Né? Mas eles foram tomados, então, por esse momento de ansiedade e de medo, por tudo que aquela tempestade estava acontecendo, né? E aí a gente se pergunta assim, como é que nós estamos hoje? Será que esse tipo de ansiedade, esse tipo de medo, também não está pegando na gente? Uhum. É para a gente refletir, né? E saber quem é o Senhor da nossa vida. O que a ansiedade faz com a gente? O que a ansiedade faz com uma pessoa que não consegue ter essa confiança em Deus? Né? Por exemplo, eles tinham visto Jesus curar um coxo, curar um cego, curar um paralítico. Eles tinham visto um monte de coisa, mas naquele exato momento, daquele desespero, que eles se apavoraram, que a ansiedade tomou conta, eles esqueceram de tudo isso. Eles esqueceram completamente disso. Né? E é por isso que eles vão acordar Jesus. E a repreensão de Jesus é nessa questão, essa identificação nos discípulos, que teve uma falha na fé dos discípulos, que ainda eles não acreditavam. Se nós estudarmos o escritor de Marcos, que escreve, Marcos, Jesus, pelo escrito de Marcos, Jesus, ele várias vezes ele chama a atenção dos discípulos. Vocês não estão entendendo, vocês não estão aprendendo, vocês estão muito devagar. Né? Vocês não estão acreditando, vocês não estão conseguindo acreditar. Aí a questão da ansiedade, a gente não pode generalizar, né? Como a gente falou agora há pouco aí na primeira parte, que tem a questão da ansiedade, que é mais psíquica, né? Que é uma ansiedade diferenciada, não é uma ansiedade na questão da fé. Mais uma coisa certa, na questão da espiritualidade, na questão da confiança em Deus. Do confiar em Deus, eu posso ter ansiedade pela minha falta de fé. Isso mesmo. Pela minha falta de fé, pode gerar, sim, uma grande ansiedade. É onde o medo toma conta da minha vida. É onde até o pânico toma conta da minha vida. Porque eu não consigo acreditar nesse Deus maravilhoso. A falta de fé. Nessa fé que Jesus está falando, vocês ainda não têm fé? Vocês ainda vocês não acreditam em mim?
Isso serve para os nossos dias também. Como que nós estamos vivendo em meio a essa pandemia? Nós estamos realmente acreditando em Deus? É um desafio a gente pensar dessa maneira. Ou a gente está vivendo uma vida com ansiedade, mas a gente não quer reconhecer. Sabe? Ter essa confiança em Deus não é somente no domingo, numa live, num culto presencial, ou numa célula no meio de semana. Não, mas é todos os dias. É quando vinha o vendaval, quando vinha o temporal, quando vinha as coisas. Já estou pregando aqui. Eu me empolgo, porque falar das coisas de Deus é maravilhoso. Gente, porque pode vir o vendaval que for, mas se a gente tiver a confiança em Deus, a ansiedade não tem espaço na nossa vida, na questão espiritual. E eu acredito que muitas pessoas, muitos crentes, estão vivendo ansiosamente nesses dias. Estão com muita ansiedade, estão apavorados, desesperados pelo simples fato de não confiar em Deus. E aí essa questão dessa confiança que Jesus está no nosso coração, está no nosso barco, né? Antes nós falamos sobre a questão dos medicamentos, na primeira parte. E uma coisa a gente precisa entender, medicamento ele não substitui a fé. Não. O medicamento pode ser bom, pode ajudar no sintoma, pode acalmar, pode trazer uma tranquilidade para o momento, mas ela não substitui a fé, né? E essa fé onde que Jesus está falando que vocês não têm fé. Gente, é muito gostoso se deter aos detalhes da passagem, né? Porque, assim, existe um falso entendimento sobre paz, por exemplo. Né? Por exemplo, paz não significa ter um sentimento somente de coisas boas. O que é? Não é só aquele sentimento gostoso. Às vezes a gente tem esse entendimento, pensa dessa maneira, que ter paz é quando eu estou, tá gostoso, tá bom. Isso aí é um falso entendimento sobre paz. A paz de Cristo, pelo menos, né? Por quê? Porque a paz de Cristo, quando ela está na gente, a gente pode estar passando por uma tempestade, a gente pode estar passando por um terremoto, a gente pode estar passando as águas balançando, o vento balançando o nosso barco, mas, como o André e a Karine acabaram de dizer, Jesus Cristo está nesse barco. Então, fora pode balançar, fora pode vir uma tempestade, pode vir uma chuva forte, pode até trazer medo, mas não sofro por ansiedade. Por quê? Porque eu sei quem eu sou em Deus, eu sei quem é Jesus Cristo, Ele é meu Salvador, Ele é meu Senhor, eu sei o propósito de Deus na minha vida. É isso que traz paz. Paz não é somente no momento um sentimento gostoso, mas é num sentimento de paz que eu sei quem eu sou, independente do que acontece. Eu sei em quem eu confio, eu sei em quem tenho crido. Deus é maravilhoso. E por isso que Deus é maravilhoso. E por isso que é uma paz que excede todo entendimento, né? Exatamente, excede todo o entendimento, né? Essa paz, gente. Paulo e Silas na prisão. Eles estavam presos. Chicotearam eles estavam presos. O que eles fizeram à meia-noite? Vamos fazer um culto aqui, vamos cantar. E eles cantaram hinos de louvor, né, a Deus, adoraram a Deus. Diz a Bíblia que as pessoas, os outros presos, ouviram Paulo e Silas cantando. Isso é ter paz. Eles estavam exteriormente presos, chicoteados, sangrando, doloridos com certeza, né? Mas dentro deles, eu sei quem tem crido, sei que ele é poderoso, esse é meu Salvador, e é por isso que eles cantam. Alguém canta aí como está sofrendo? Ninguém canta, gente. É muito difícil, né? Exatamente. Então, esse é o sentimento. Isso não é paz, sentir paz em Cristo é isso. Né? É a paz de Cristo. A paz de Cristo é centrada em Jesus. A paz que nós precisamos ter é aquela que é centrada em Jesus. Não é aquela que é centrada em nós mesmos. Às vezes a gente cai nessa armadilha. Não, eu sinto paz quando está dando tudo certo para mim. Quando está gostoso, quando não está doendo. Não, querido, às vezes vai doer, mas você vai estar em paz mesmo assim. Veja o que diz o versículo 41. Diz assim, e estavam apavorados e perguntaram uns aos outros, quem é este até que o vento e o mar lhe obedecem? Né? Quem é este? Por que eles fazem essa pergunta? Porque todo judeu, eles sendo judeus, todo judeu sabe que somente Deus, o Criador, poderia parar ou mandar no mar. Somente Deus. É por isso que ainda eles não conseguiam ver Jesus. É por isso que Jesus cobra eles ali, repreende. Vocês ainda não têm fé, ou seja, vocês ainda não acreditam que eu sou filho de Deus. Porque agora este homem está mandando e o vento para, o vento cessa, o mar, o agitado acalma. É por isso que eles perguntam assim, por quê? Porque eles sabem que somente Deus pode fazer isso. Né? Somente Deus pode fazer isso. Somente Jesus, somente o Pai podia fazer isso. Por quê? Porque eles têm todo o ensinamento, têm todo o conhecimento que já é trazido para eles, que é lá do Mar Vermelho. É Deus que abre o Mar Vermelho para o povo de Israel passar. Então eles sabem que é só Deus que pode fazer isso. Então isso é um choque para eles também.
Né? O grande desafio nosso é trabalhar na nossa, e nós temos que chamar a nossa responsabilidade, a nossa incredulidade. Às vezes a gente é incrédulo. Às vezes a gente pode estar falando da boca, eu amo Jesus, Jesus é o Senhor da minha vida, mas na primeira dificuldade a gente não acredita. Na primeira dificuldade, a ansiedade tem o direito de governar a minha vida e não Jesus. O medo tem o direito de dar direção para a minha vida e não Jesus. É a confiança em Deus. A ansiedade versus confiança em Deus. A confiança em Deus, o crer em Deus, né? O acreditar em Deus. Veja, no Salmo 89, 9 diz assim, tu dominas o revolto mar. Quando se agitam as suas ondas, tu acalmas. O salmista escreve, né? Então, para os discípulos, eles têm isso na mente, por isso que eles perguntam, mas quem é este? Quem é este que até a natureza obedece? Quem é este? O Salmo 93:4 também diz assim, mais poderoso do que o estrondo das águas impetuosas, mais poderoso do que as ondas do mar, é o Senhor nas alturas. Querido, você aí que talvez possa estar passando por uma ansiedade espiritual, eu quero dizer no nome de Jesus, que Jesus pode te libertar nessa noite. Amém. Jesus pode te dar uma nova vida. Jesus pode restaurar a tua confiança. Não é nenhuma vergonha dizer, Jesus, eu parei de confiar em ti, mas nós precisamos nos arrepender. Se você parou de confiar em Jesus, é noite de arrependimento, dizer, Jesus, eu acredito no Senhor, eu confio no Senhor novamente. Assim, temos que vencer nossa incredulidade também. Verdade. Às vezes a gente não pensa nisso. Vencer a incredulidade como? Três palavrinhas, 3 frases. Primeira, acreditar que Deus existe. Acreditar, mas acreditar, confiar. Acreditar que Deus existe. Segundo, Deus, e esse Deus que você acredita é poderoso, ele é soberano. Se tem um problema, o Deus que você serve, que você acredita, é muito maior do que seu problema. É verdade. Terceiro, que ele te ama e que ele é seu pai. André, vocês falaram na última live, se não me engano, sobre paternidade, né? Tem tudo a ver com isso também. O nosso problema, às vezes, é a gente não crer em Deus. E não confiar que Deus é todo poderoso para nos libertar de tudo, de todos, de todas as angústias, né? As ansiedades, os medos que nós temos. Talvez seja por causa da área da paternidade. Como assim, pastor? Eu não consigo ver Deus como pai. Isso é um grande problema. Eu não consigo identificar Deus como pai. Essa era a questão dos discípulos aqui nesse barco. Eles olhavam para Jesus, acreditavam em Jesus, mas eles não conseguiam, né? E se a gente estivesse naquela época, talvez a gente ia ser bem pior que eles, né? Mas, tirando o exemplo deles, eles não conseguiam ver aquele Jesus, aquele homem que deitou lá na polpa do barco, aquele homem que suava, aquele homem que chorava, aquele homem que sentia fome, aquele homem que sentia frio, que sentia calor, que estava lá na pontinha da polpa do barco, era o Filho de Deus. Pois é. Né? E eles também não conseguiram entender isso. Por isso que Marcos deixa claro em alguns versículos, alguns pontos, que Jesus está dizendo, vocês não estão entendendo, vocês estão muito devagar. Né? Então, mas assim, que eu e você que nos acompanha aí, André e Karine, esse ministério maravilhoso, que assim, que a gente possa entender e ter a certeza que Deus é nosso Pai. Se eu entreguei a minha vida para Jesus, a Bíblia diz que então agora Jesus me adota como filho. Nós somos adotados em Deus, porque nós estamos em Cristo Jesus. E se tem alguém aqui que está nos acompanhando e ainda não decidiu por Jesus, não perca tempo, meu filho, minha filha. É noite de dizer, Jesus, eu preciso do Senhor. Eu recebi como meu único e suficiente Salvador. Talvez uma ansiedade está tomando conta da sua vida, um medo, uma perturbação, é porque está faltando de Jesus na sua vida. E também dessa confiança total que Deus é Deus e Pai. É muito fácil entender essa questão de Deus Pai. É a mesma coisa, quem é pai vai entender com mais facilidade. É só olhar para o seu filho ou sua filha. Principalmente quando são mais pequenos. Você pode estar na chuva, você pode estar perto de um vendaval, você pode estar nos lugares assim, que é de uma certa forma perigosa. A criança não sente medo. Pode olhar para a criança não sente medo. Por quê? Porque ela sabe, o meu pai está aqui. O pai está do lado dela, né? O pai está aqui. Ele me protege, eu estou seguro. Entende? Essa contribuição do entendimento, como uma criança ela age com o pai, é o que nós precisamos aprender agora, já adultos também, a olhar a esse Deus também como esse pai. Tem um vendaval? Tem. Tem uma pandemia? A gente tem. Estamos perdendo gente querida? Estamos sim, é verdade. Mas nós temos um pai. Nós temos um pai. Talvez você está passando por medo, ansiedade, tribulação, tempestade na sua vida. Pode estar passando por uma desgraceira, mas tem um pai. Só que você tem que entender que você precisa confiar nesse pai. E esse pai vai cuidar de você. Verdade.
Então não deixe, queridos, não permita que a ansiedade toma conta da sua vida. Deus é pai, Deus é pastor, Deus é rei, Deus é pai. É incrível. Então, assim, se você está passando por uma angústia, as pessoas que nos acompanham aqui, vocês estão passando por uma angústia, um medo, estão atormentados, algum problema está tomando conta da sua vida, você não está tendo paz, a paz de Cristo. Então é mais uma oportunidade que você pode se render a Cristo, conhecer esse Pai, entregar sua vida ao Pai. Talvez você andou uma caminhada já com Cristo um bom tempo, confiava plenamente, mas em algum período deu uma desviada, bagunçou. É noite de retomar, né, André? É noite de restaurar, é noite de dizer, Deus, eu preciso, eu quero confiar em Ti novamente. Sabe? É somente a confiança em Deus, a fé, o crescimento da fé, a evolução da fé dentro de você, a fé e a confiança que você tem em Deus é que vão tirar essa ansiedade da sua vida, vão tirar esses tormentos da sua vida. E não ter medo de tomar uma decisão dessa, né? De reconciliar ou de reconhecer Jesus como Senhor e Salvador pela primeira vez, reconciliar com Ele. Você que está de pé, a Bíblia diz, cuide para que não caia, então fortaleça mais ainda. Não permita que a ansiedade possa tomar conta da sua vida, que a confiança de Deus possa estar em alta a partir dessa noite. É verdade. Que a confiança de Deus aumente, né? Tem um texto que eu gostaria de falar aqui para encerrar a minha parte, André, que diz Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 8. A gente sabe que tem muitos textos sobre ansiedade na Bíblia, né? Mas esse aqui de Filipenses, ele é excepcional pelo tema que nós estamos trabalhando, né? Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 8. Diz assim, como que a gente deve agir? Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Que bênção, né? Que palavra. Essa palavra aí tem um monte de chave aí que a gente pode tirar, né? Aqui, rapaz, é uma pregação completa, não precisa nem pregar, só ler o texto, né? Gente, é maravilhoso. Se a gente conseguir entender, colocar isso aqui em prática, a ansiedade não vai fazer parte da nossa vida. Não. O que deve ocupar no nosso pensamento, né? Nossa mente. Que deve ocupar, o que tem ocupado nosso pensamento nesses dias, né? Até vou repetir o versículo aqui para ficar claro para todos nós, né? Pensa aí o que para nós aqui, para vocês que estão nos assistindo, o que está ocupando o seu pensamento nesses dias? Essa é a pergunta que eu quero fazer. O que está ocupando o seu pensamento? Pensa aí por uns 10 segundos. Aí eu vou ler o versículo, o que deve ocupar o nosso pensamento. O que ocupa o seu pensamento? Filipenses 4, 8 diz assim, finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. Quer vencer a ansiedade? Primeiramente, diga, Jesus, eu preciso do Senhor. Jesus, eu preciso colocar esses pensamentos na minha mente a partir de hoje. Porque eu preciso primeiro colocar na mente para daí chegar ao coração. Não tem como enfiar direto. Passa por aqui primeiro. É verdade. Né? Então, assim, gente, todas as pessoas aqui que estão nos acompanhando, talvez amigos de pessoas que estão nos acompanhando, talvez vai lembrar de alguém, né? Mas que possa ministrar essa palavra na vida de alguém. Alguém que possa estar passando por um momento de angústia. Alguém que possa estar passando por um momento de um temporal muito grande. O temporal pode estar para o lado de fora, mas o importante é como está dentro. Né? Paulo dizia lá em Efésios que ele ora como um homem no interior. Por quê? Porque o interior dele está puro para o Senhor. Né? Sabe quem ele serve, sabe quem é o Senhor dele. Né? Então, as coisas fora, o que está dentro vai contribuir com o que está fora. Agora, se dentro de mim eu estou com ansiedade, se dentro de mim eu não estou com confiança com Deus, imagina o que está fora, o que o mundo nos apresenta. Como difícil é ficar. Mas se alguém se encontra assim nessa noite, é uma oportunidade de falar, Senhor, eu quero ser renovado por dentro. Eu quero ser restaurado. Quero ter essa certeza que, como o André aqui ministrou muito bem, que Deus é o meu Pai. Eu quero sentir o Senhor como Pai nessa noite. Acreditar nisso, acreditar no poder de Deus. Porque acreditando no poder de Deus, crendo é que nós somos salvos. Crendo é que nós somos libertos. Então, eu quero deixar essa palavra para todos vocês, para as pessoas, acredito que o André e a Karine vão orar também ainda, né? Mas dá essa liberdade. Se há pessoas aqui que estão nos acompanhando e precisam de uma nova direção na sua vida, se está passando por algum medo, uma ansiedade, algum problema na sua vida, é noite de lançar os pés da cruz.
É noite de entregar sua vida por completo a Jesus. É noite de reconhecer Jesus como Senhor e Salvador. É noite de ser renovado e ter a certeza que existe um Senhor Todo-Poderoso e que você confia plenamente. Que a ansiedade não tem mais lugar na sua vida e nem no seu coração. Somente o Senhor, o Pai Eterno.